Bom, boas aí para todos, tá? Eu acho que eu devia ter iniciado o para falar sobre o Linux, né? Já que eu criei uma lista aí, o meu playlist só do Linux Mint, mas o que me fez, né, migrar para o Linux, né? Essa é a pergunta, né? Sendo que tem um terminal, o kernel dele, tudo, né? Bom, cara, o que me fez migrar, na verdade, foi um problema que eu tive referentes às atualizações do Windows 10. Como eu já usei muito tempo o Windows, sempre dava uns problemas aí no Windows 10. E eu usava muito o Windows pirata antigamente, o craqueado, né? E o Windows 10 eu resolvi comprar licença. E eu comprei o Windows 10 Pro porque falei, poxa, você vai no suporte da Microsoft, eles não recomendam, tal, falam um monte de coisa, todo mundo fica dizendo que o crack pode acabar com o seu hardware, não sei o que, pá. Então resolvi comprar a licença. Comprei a licença, fazendo a atualização do Windows 10, a última atualização que eles tiveram no meu caso, né? Deu um problema de tela azul, a famosa tela da morte, né? E a própria Microsoft, depois de uma semana, me lançou uma atualização que era para resolver esse problema. E resolveu. Porém, aconteceu um negócio curioso. O Windows Defender, né? A Microsoft começou a obrigar a gente a fazer login aí, essas coisas. O Windows Defender ele começou a executar do nada. Ele estava consumindo 100% da minha da capacidade do meu. Tem uma fita aqui. Da capacidade do meu processador. E eu não sabia o que era quando fui ver o Windows Defender. Eu tive que instalar o Bitdefender nele. E aí resolveu porque desativou o Windows Defender. Aí fora outras questões, né? Que do nada, eu sempre atualizando conforme, não tinha jogo pirata, não tinha nada, eu usava o Windows 10 normal. Mesmo assim, ele tava dando uns paus ainda. Aí, poxa, eu falei, pô, meu filho tava com problema no computador dele. Aí eu montei um bem basicão para ele e falei assim, pô, vou colocar esse Mint, esse Linux Mint, né? Porque dizem que para hardware antigo o Linux é bom, não consome tanto assim no computador. Então eu busquei um Mint bem basicão mesmo, bem pequeno, um Mint já sem suporte, um Mint antigo de acordo com a configuração 500 MB, né, de memória, que ele tinha 2 GB só de DR2, um dual core Intel de 1.8, não, 2, 1.8 GB. Aí eu fiz o seguinte, instalei, comecei a mexer no Mint e eu não percebi muita diferença em relação ao Windows. Só que, poxa, eu tinha um problema, eu queria jogar, né? E aí eu falei assim, pô, vamos ver aqui um pouquinho mais. Aí eu fui procurar saber um pouquinho mais. Eu vi que tinha o Steam. Aí comecei a fazer download. Na época era o Mint para 32 bits. Algumas coisas começaram a pegar. Então eu fui procurar saber e instalei o Mint 64. Bom, começou a rodar tudo. A verdade foi essa. Tá? O que eu queria, tinha o OpenOffice, o LibreOffice, né? Tinha as ferramentas de escritório que eu precisava, tinha o GIMP, que eu gosto de mexer com imagem. Então eu falei assim, pô, vou partir, vou instalar, primeiro eu vou rodar no meu computador já é um pouquinho mais avançado, tem o sistema FI, né? Aí fui procurar na internet como desabilitar algumas coisas, né, na BIOS, para poder instalar o Mint. Consegui, eu instalei o 19.3 que eu estou com ele até hoje. Tinha o Mint 20, depois veio o 20.1, né? Mas o 19.3 ele tá me dando o suporte que eu preciso e ele vai ter o suporte dele vai até 2023, né? Se eu não me engano, no 20.1 ele vai até 2025, uma coisa assim. Falei assim, então eu vou usando esse 19.3, vamos ver no que dá. Deu. Até hoje estou usando o Mint 19.3. Nessa daí tem várias distros, tá?
as distros que a gente fala, que eu costumo falar, não sei se eu estou falando errado, se eu confundi alguma coisa, é o caso do Mint, né? Tem o Manjaro, tem o OpenOS, cara, tem o MX Linux, tem o Spark Linux, tem uma série de distros. Tem o Garuda, que eu não gostei, falam que é para jogos, né? Então cada distro ela tem uma finalidade. No caso do Mint, ele é muito bom para quem está migrando do Windows, né? Isso aí eu nem sabia, eu fui procurar saber depois, tá? Porque eu via uma certa similaridade com ele. Aí então eu falei assim, poxa, vou experimentar as outras distros pelo pendrive e vou ver qual que eu vou me habituar melhor, né? Porque eu já tenho o Mint aqui. E nessa daí eu experimentei o OpenOS, o Manjaro. São bons esses programas, tá? São ótimos, para falar a verdade. Eles rodam no sistema Arc, já o Mint roda no sistema Ubuntu, né, que é o sistema sul da PT, né, que é o sistema Debian. E eu preferi o Debian, porque eu me familiarizei bastante com os comandos. Nessa eu fiz um cursinho básico, né, de Linux, aí online. Podia pegar o certificado, mas eu não tenho interesse nisso, né? Então o que eu fiz? Fui tocando e estou até hoje com o Mint, né? Mas para falar do Linux, né, em si, por ser um software livre, né? Eu vou falar para você que ele é ao mesmo tempo que um kernel, tá? É um kernel, na verdade, com um núcleo sistema operacional que roda sobre ele, ou seja, um Mint, né? Está rodando sobre o kernel do Linux. Ele, na verdade, foi criado em 1991 por um tal de Linus Torvalds, uma coisa assim. Linus Torvalds, não sei se eu posso estar errando o nome dele, tá? Um cara aí que desenvolveu, assim, brincando, tipo, desenvolveu por desenvolver, porque ele, eu não sei da história direito, não vou falar besteira, tá? Porque eu estou fazendo um vídeo para o YouTube, então eu posso estar falando besteira. Então é isso aí, cara. Ele adota o sistema, o GPL, né? O Linux, que é uma licença de software livre, né? Então isso é o que o significado disso é porque todos podem usar, né? Referentes às distros que a gente vê, o sistema operacional tudo roda em cima dele, desde que que distribua nos termos da licença, né? Não tem problema algum, né? Tem algumas distros que eu percebi aí que eles pedem uma doação, tá? Tem uma aí que precisa até pagar para ter a distro. Não sei se eu estou falando bobagem, eu precisava saber o nome. Eu vi esses dias aí. O DioLinux chegou a comentar sobre essa distro. Mas aí tem uma peculiaridade nela, por isso que eles cobram, né? Parece que eles rodam o sistema deles, tem o software deles, tem os programas deles, né? Tem tudo aliado a eles. Né? É uma coisa assim, né? Então significa que, voltando a falar do Linux, né? Falando software livre, né? Ele é aliado a vários softwares livres como KDE, GNOME, Apache, Firefox, GNU, OpenOffice, tá? Cara, ele está presente hoje em dia em celular, seu celular é um Android, você vê as suas versões, né? Às vezes você troca o celular para pegar uma versão de Android mais atual, coisa do tipo, porque tem alguns programas que não rodam, dependendo da versão do Android, que ele vai ficando muito antigo e tal. Então é um exemplo, né? Videogame, tá? Na área de segurança a gente tem os standalones, né? Que são os standalones, são os gravadores digitais, né? Com acesso à internet. Roda também um software livre ali dentro do Linux, né? E assim a vida caminha, cara. Hoje em dia o Linux é um kernel híbrido monolítico, antigamente era só um kernel monolítico simples, né? E na verdade a versão do kernel do Linux, quanto mais recente melhor, sim. Agora tem versões que recebem atualizações, né? E ele roda com acesso direto no seu hardware, do seu sistema.
Então o kernel, na verdade, é que faz a comunicação com o sistema operacional aí em questão de hardware. E hardware antigo, nossa, o Linux é fantástico. Eu vou dizer o porquê. Eu senti isso na pele, tá? Quando eu coloquei o... Eu tenho até um Pentium 4, para você ter ideia, rodando com Tiny Core Linux. Então, somando, na verdade eu tenho 3 máquinas, tá? Essa daqui que eu estou falando agora, que é o Mint 19.3, tá? Tenho a outra máquina que eu uso, que é um i3 segunda geração, velocidade 3.3, se não me engano é 4 threads, né? Eu acho que é isso, que eu não estou mexendo nela, está encostado. Eu só montei, instalei e deixei lá. Ela está com Manjaro, tá? Para mexer lá um pouco, não mexi. Só instalei e deixei, né? Tá com uma placa de vídeo HD 6570 da PCIe Radeon, né? E o Pentium 4 já tá com uma X1300 Radeon barra 1500. Eu coloquei ela na Windows 7 32 bits, funcionou. 64 bits, funcionou. Quando partiu para o 8, 8.1 ou Windows 10, cara, esquece. Esquece que eles não reconheceram a placa de vídeo. Eles colocam um software básico da Microsoft lá para poder rodar e fica aquela resolução ridícula. A gente já sabe, 1024 por 768. E eu boto no Linux, eu tenho a resolução do monitor que eu estou utilizando, que seja um 360-768 ou um 366-768 por 32. Então significa o quê? O Linux, nessa parte, ele é excelente. Ele é um software livre, tá? Não corro tanto risco de pegar vírus pela internet. Ele tem um vírus? Sim, tem um vírus para Linux. Claro que tem. Tem vírus que vai servir tanto para Linux como para Windows, né? Mas é muito reduzido em relação ao Windows, dependendo da disco que você baixar, tudo isso, né? É muito, muito, muito raro. Eu estou com essa máquina instalada, rodando, 8 horas, 6 horas por dia, viajo na internet e tudo. Eu sou inimigo, tá? Do jogo pirata, para falar a verdade. Sou inimigo, na verdade, também de qualquer software pirata, tá? E software duvidoso. E o Linux me proporciona tudo que eu preciso. No caso aqui do Mint, né? Eu não vou falar do sistema ARC, que seria o Manjaro, OpenOS, tem o Chrome OS, né? Então, eu não vou falar sobre eles, vou falar referente ao Mint, no caso. E eu, como usuário doméstico, estou muito satisfeito, tá? Muito satisfeito porque não tenho muito que ficar setando. Eu aprendi alguma coisa no terminal, claro, eu sou obrigado a aprender, assim como no Windows, tá? Você tem o MS-DOS lá, não deixa de ser um kernel, tá? Ele também tem o kernel dele, tem os comandos dele. Você não usa o DOS do sistema Windows, mas ele tem os comandos dele. E tanto que quando você pede um suporte para a Microsoft, muitas vezes eles mandam usar o DOS do sistema. Cara, até hoje, ó, eu já cansei daquele DOS, mano. E aquilo lá já vem acompanhando, acho que desde a época do Windows 95, né? A primeira vez que eles lançaram, eles têm que ter um sistema desse. Antigamente que rodava tudo, que nem começou o Linux, né? Então, criou esse ambiente gráfico aí pra gente, né? Esse desktop. Os primeiros Linux que eu me lembro, na época do Windows XP, que eu cheguei a brincar um pouco, foi o Kurumin brasileiro, né? Mas tinha as peculiaridades dele também, dava uns bugs nele, né? Não tava legal ainda o sistema. Ele foi abandonado, né? Tem umas distros brasileiras aí, tá? Tem o Regata, o S, tem o BR, tem uns aí, tá? Mas é aquilo, né? Vai do seu gosto. Então eu sugiro para você que está migrando para o Linux,
do Windows para o Linux, começa aí primeiro com o Mint. E depois, se você quiser avançar um pouco mais, faz que nem eu, instala, eu, é, ou faz que nem eu, põe no pendrive um Manjaro da vida, que se roda em sistema ARC, que é um bom sistema operacional até onde eu levantei, e põe ele para rodar no seu pendrive aí, e brinca um pouco com ele. Eu fiz isso, mas só que eu tenho máquina aqui, né? Máquina antiga, tenho máquina nova, coisa recente, tenho um Ryzen 5. Então eu botei lá o Manjaro no i3 de segunda geração e tá tranquilo, tem 8 GB de RAM, tá tranquilo lá o Manjaro. Tá? Outra vantagem que também dá referente às distros da Linux, né? Por exemplo, ontem eu tenho um MX Linux também. É um sistema 64 bits, você pode colocar aí no dual core que ele vai rodar tranquilo, tá? Fazer suas tarefas diárias, principalmente para quem é estudante, roda tranquilo. Tá certo que você vai entrar na internet e tal, você vai querer navegar no YouTube, por exemplo, né? Devido às opções gráficas dele, aceleração, pode ser sim que consuma 100% do seu processador, mas é só para dar o start, tá? Você pode estar usando também um SSD, não sei, vai do seu gosto. Mas tem soluções paliativas que você pode estar economizando muito dinheiro rodando um Linux, se não for para jogo, claro. Jogo pesado, né? Ou algum tipo de software, né? Que você encontre no Linux, que exija tanto da máquina, que você vai encontrar sim o software. Você encontra o software e põe na sua máquina, instala e vai rodar. Desde que seja de acordo com a disco que você está usando. Você vai rodar ele normal, sem problema algum. Escolha a melhor distro para o seu caso, né? Poder fazer um trabalho em cima, ou quer trabalhar com rede, acesso à internet, coisas, né, um pouquinho mais avançadas. Tem centenas de distros, cara. Tem centenas, dezenas, centenas de distros que você pode estar escolhendo. Desde as mais básicas para computadores antigos, antigos que eu falo é antigo. Eu citei o nome do Pentium 4, hein? São processadores antigos. Você pode estar rodando nele. Já vi ressuscitar netbook antigo com Linux. Voltando, você pode estar utilizando a distro necessária para cada computador. E assim funciona a distro Linux para cada computador. Eu espero aí, eu devia ter feito esse vídeo aí quando iniciei a playlist, mas eu não iniciei, né? Eu não comecei, já fui direto nos softwares livres aí. Já fui falando lá do Proton, né? Proton GE, que eu vi aí, eu não estou podendo acessar os grupos aí do Mint Brasil, mas eu vou tá dando colocando alguns vídeos lá, porque são perguntas bobas, cara. Perguntas assim era o que eu sentia quando eu estava iniciando e eu tive que buscar, correr atrás na internet, sabe? E eu vou tentar passar isso é, de uma forma como você que está iniciando, né? Com algumas dificuldades, vocês vão ver nos vídeos aí, algumas dificuldades, algumas barbeiragens minhas, porque eu já instalei, né? Já fiz, então eu esqueço, eu deixo lá, largo lá, já tem um ano. Eu não vou ficar mexendo em algo que está funcionando, mas eu sei o caminho que tomar, isso eu lembro ainda. Como tomar, a gente vai sempre lembrando. Então eu coloco o vídeo aí, testo o software na hora, né? Eu instalo e testo na hora, não fico de rodeio para testar antes, para depois chegar aqui e mostrar. Não, o intuito aqui porra, você é um usuário como eu, sabe? Você vai ter as dificuldades. Provavelmente alguém, se um dia ver esse vídeo, pode colocar no comentário aí para mim. Claro, eu vou agradecer no que eu estou errando, né? Ou acrescentar, né? Olha, Juninho, falta isso. Nossa, você devia ter falado. Cara, eu vou colocar aqui com o maior prazer. Tá? Eu vou no meu conhecimento. Porque é assim, quando você pega o Linux, você vai adquirir um conhecimento novo. Você vai sair do Windows. E você vai estar entrando no mundo Linux. Vai ter as peculiaridades dele para fazer a instalação de alguma coisa, resolver algum problema no kernel. E tudo isso,
né, eu falo kernel no hardware, algum tipo de atualização, mas, meu, isso daí você faz também no Linux. Quantas vezes você já não atualizou o drive de sua placa de vídeo e aquela versão de drive já não deu problema na sua máquina? E você teve que voltar à versão anterior. No Linux pode acontecer isso também, cara. Tá? Você tem o drive de terceiros e tem o drive da própria NVIDIA, como é o meu caso aqui. Né? Então, vai, né, vai de você aprender. Você tem que aprender coisas novas. Nesse mundo a gente está aqui para aprender coisas novas. O Windows, ele você está acostumado a baixar softwares pela internet, mas você tem hoje a loja ou o gerenciador de aplicativos, que seria no Mint, você tem a loja no Windows que você pode estar baixando um Rufus da vida, um Yumi, não sei se o Yumi você baixa por ali, mas eu estou citando exemplos, né? Você pode estar baixando softwares com segurança pelo seu Windows 10 aí, versão do seu Windows, né? E a mesma coisa no Linux. Então vai de você aprender, cara. Você tem que correr atrás. É melhor do que você estar usando um software pirata, craqueado. Tá? No meu ponto de vista é esse. Tá? Um software pirata. Ou então você pagar uma licença da Microsoft, que é uma fortuna. Tá? Eu acho, eu não tenho dinheiro para isso, para ficar pagando nisso. Cada lançamento que tiver da Windows ter que gastar R$ 1.000, R$ 2.000. O que é isso? Esse dinheiro não cai do céu, cara. E para depois, quando você comprar a licença e você fizer uma atualização, dar bug no sistema, no meu hardware, não rola, né, cara? Por isso que eu fiquei desse jeito. Eu peguei e migrei para o Linux. E você vai utilizar uma versão antiga do Windows, sendo que você vai ter que ter a licença, não tem mais suporte, que é o caso do Windows XP, o Windows 7, se eu não me engano, também. Então pensa nisso, né? Pensa nisso. Talvez tem coisas que a gente merece estar aprendendo, coisas novas. São software livre, um software livre desse daí, né? Um sistema operacional livre rodando em cima do Linux, do kernel dele, né? E, pô, cara, vai de você, entendeu? Mas não pense que o Linux é um bicho de sete cabeças, que é coisa para hacker, que não sei o que, cara. O cara vê usando o Linux e acha que eu sou hacker. Que conversa é essa, cara? Depende do tipo de hacker, né? Mas que conversa é essa, cara? Não sei quase nada. Melhor, não sei nada. Tá? Eu sou um usuário convencional. Sou um usuário doméstico. E até agora não está me dando pau nenhum. O único pau que deu aqui foi na outra máquina que o meu filho fez uma bobagem lá e mexeu no iniciar do sistema, que seria o Grub. E o Grub também está incluso também no Windows, tá? Então, quer dizer, mas eu consegui resolver. Por quê? Porque ali o pessoal deram o suporte para mim. Como resolver aquele problema. E resolveu. Me mostrou aonde estava, o ponto que estava danificado, o arquivo corrompido. Ele refez o arquivo e voltou a funcionar normal. E não deu mais problema até os dias de hoje. Se não me engano, está com Mint 17 ou 19. Não, está com 19. Acho que é 19.3 mesmo. Tá? Ou é 19.1. Tem que ver lá, porque é ele que está usando. Tá? Apesar que hoje ele tem um notebook muito melhor com o Windows 10 rodando. Ele só não tirou porque está na garantia. Né? Ele queria pôr o Linux. Então vai de vocês, galera. Já tem jogos para Linux, tem o Steam para Linux, tem o OpenOffice para Linux. Você tem o GIMP, que seria um Photoshop para Linux. Você tem o INI, que é para você instalar software do Windows no Linux. Então, quer dizer, tem o Lutris, você que joga aquele cliente Ubisoft, né? Que tem, eu também tenho aqui. Você pode baixar o Lutris e instalar ele. Eu não fiz isso, tá? Eu vou falar pra você, eu não fiz isso. Eu já tenho Steam, tenho jogo pra caramba na Steam. Então eu não fiz isso. Mas você pode estar rodando com o Lutris aí, o seu Ubisoft, acessar sua conta e em seguida baixar os jogos Windows e fazer rodar no seu computador Linux.
dependendo da versão, claro, né? Para você não ter que ficar baixando alguma coisa que fica faltando. Por isso que eu recomendo, estuda a distro que você quer utilizar. No caso, o Mint é o mais, eu tô achando que é o mais recomendável para quem está migrando do Windows para o Linux, né? E, e tem o Ubuntu, né? Eu não falei do Ubuntu, só falei que esse Mint 19.3, se eu não me engano, ele é baseado no Ubuntu 18.04, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, deve ser isso, tá? Eu não corri atrás, muito atrás disso, eu só vi de relance num negócio que eu estava lendo aqui sobre o Mint, mas foi uma coisa rápida, né? Mas é isso aí, cara, tá? Desejo aí para todos um bom dia ou um bom sono, né? Para quem vai dormir agora. E, cara, foi a minha opinião como usuário Linux aí nesse um ano, usando o Mint 19.3. Claro, antes desse um ano eu tive que dar umas formatadinhas de umas barbeiragens que eu mesmo fiz, tá? Confesso, eu que fiz. Não foi atualização, não foi nada, fui eu que fiz. Mas depois eu estabilizei, já configurei o desktop conforme eu queria. A telinha minha da área de trabalho, porque uma hora se vocês quiserem, é a melhor coisa vocês procurarem na internet uma pessoa, um pessoal falando de tutoriais de como mudar sua área de trabalho. Porque, cara, ensinar, mostrar uma coisa dessa, eu acho que é uma particularidade sua. Você vai fazer de acordo com o que você quer. E se você cometer um erro, você pode estar. Porra, eu vi o vídeo lá no Juninho, aquele filho da mãe lá no. Não sabe porcaria nenhuma, tá me ensinando tudo errado, me estragou meu Linux, não sei o que. Não. Então, eu deixei por vocês. Eu mostro o software que está aí no gerenciador de aplicativos. Se eu ver no grupo um cara procurando, eu vou atrás, eu posso estar instalando na minha máquina, mostrando depois em vídeo, né, que ele funciona. Mas não sendo notebook, né, que é Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas, eu uso desktop. Então, é isso, cara, tá? Fica um abração aí pra vocês. Talvez tenha faltado muita coisa no que eu falei, mas eu estou falando a minha experiência com o Mint, o Linux Mint, tá? Um abraço.